Vamos continuar então com a leitura do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, de Taimni. Só para relembrar vocês, então, eu vou ler aqui esse pequeno descrição do livro. Evolução está ocorrendo em todos os lugares, em todos os seres, ainda que lentamente no curso de longas eras, até chegar um tempo em que o indivíduo finalmente compreende e diz: eu não esperarei pela mudança. Então ele percebe claramente as contradições em sua vida e toma o seu destino em suas próprias mãos. Esse é o começo da autocultura. Dr. Taimni, renomado professor e pesquisador de química, sendo também versado em filosofia oriental, apresenta nessa obra a linguagem contemporânea, uma das mais claras e profundas descrições da atuação da consciência através de seus veículos, bem como dos métodos que levam ao desenvolvimento dos poderes latentes do homem. Tal é a autocultura, que, de acordo com as técnicas da yoga oriental, enquanto ciência oculta, possibilita o aceleramento da evolução humana e a libertação dos sofrimentos pelo autoconhecimento. Então, disso se trata esse livro, do autodesenvolvimento humano. E o Dr. Taimni, ele trata aqui desse assunto através do prisma de visão, né, da visão do yoga, a qual ele se dedicou ao longo da sua vida, né, o yoga. E vocês vão percebendo ao longo desse livro que ele vai, de uma forma muito coerente, delimitando, descrevendo todos os potenciais humanos. E aí vai fazer muito sentido e vocês vão perceber também como a gente se utiliza pouco do nosso próprio potencial. Então, continuamos. Desde tempos imemoriais, sempre existiu neste planeta um grupo de seres altamente evoluídos que têm atuado como guardiões desse conhecimento oculto e usam-no estritamente para o progresso e orientação da raça humana. Desconhecidos e não reconhecidos pelo mundo externo, eles vêm trabalhando pela evolução através das idades e por trás dos bastidores, em cooperação com as forças naturais e os agentes divinos, usando homens e acontecimentos do mundo como seus instrumentos para a execução dos desígnios divinos. Ele está aqui falando dos mestres, né? Desta augusta corporação vieram os grandes instrutores religiosos das várias raças em épocas diferentes. Por eles tem sido inspirada a maioria dos movimentos beneficentes do mundo, que vem lentamente mudando as diferentes civilizações e erguendo a humanidade a níveis evolutivos cada vez mais altos. Nela, todos estes seres que constituem a corporação oculta estão no mesmo nível, mas formam uma hierarquia gradativa, incluindo-se em suas fileiras, nos escalões inferiores, os discípulos iniciados, e nos mais elevados, seres de quem não podemos nem mesmo formar uma ideia, tal a sua sabedoria e poder. A hierarquia oculta possui completo conhecimento sobre tudo, tudo quanto existe no sistema solar. Mas nem todos os seus membros participam da totalidade deste conhecimento. À medida que um adepto progride na evolução e desenvolve suas faculdades, uma após a outra, entra em contato com camadas cada vez mais profundas da consciência divina e adquire visão mais penetrante dos fatos da existência e dos planos mais sutis. A maior parte deste conhecimento, que constitui o verdadeiro ocultismo, não é semelhante ao conhecimento comum da ciência, que pode ser formulado em linguagem e comunicado de uma pessoa para outra. O ocultismo, em seus aspectos inferiores, pode ser sem dúvida transmitido dessa maneira. Mas o aspecto superior está além do alcance do pensamento. Somente pela experiência direta é possível entrar-se em contato com ele. Porque aí está se falando do conhecimento adquirido através dos veículos arupa, né, sem forma do homem, não através da mente concreta, a mente dos desejos. Né? É necessário compreendermos que todo conhecimento existe eternamente na consciência do Logos de nosso sistema solar,
E à proporção que vamos desenvolvendo nossas faculdades interiores, vamos adquirindo a capacidade de entrar em contato com esse conhecimento nos diferentes níveis. Temos, por assim dizer, de nos sintonizar através de nossos diferentes veículos com os diferentes níveis de sua consciência, a fim de entrar em realidades transcendentes da vida. Só pode ser obtido dessa maneira peculiar a sua aquisição. A sua aquisição depende de nossa capacidade de responder às diferentes espécies de vibrações mais sutis dos planos internos. É assim como um rádio, né? Para sintonizar determinada rádio, tem que sintonizar ali na estação correta, na vibração de onda correta. Assim, é impossível comunicar esse conhecimento a outrem e expressá-lo em fórmulas para o mundo, como acontece com outros conhecimentos científicos. Todos devem desenvolver suas próprias faculdades interiores e conquistar este conhecimento de dentro para fora. A maior parte deste conhecimento não somente é incomunicável, como também muito do que está ligado aos mundos mais elevados é incompreensível para o intelecto humano. Acostumados como estamos com fatos e ideias de um mundo de 3 dimensões, não podemos naturalmente entender as realidades dos mundos nos quais a consciência opera num número progressivamente maior de dimensões. Falei disso outro dia, né? A menos que possamos nos erguer a esses mundos e ver as coisas por nós mesmos. Quanto mais penetramos nas profundezas insondáveis da mente divina, mais difícil torna-se formular as realidades destes mundos, em termos de conceitos mentais com os quais estamos familiarizados. E maior é a necessidade de desenvolvimento de nossas faculdades e poderes interiores para a compreensão dessas realidades. Por isso, o Senhor Buda, quando interrogado sobre Deus, guardou silêncio, e todos os verdadeiros instrutores da doutrina do coração recusaram-se a discutir os mistérios mais profundos da vida com os não iniciados e os curiosos. Porque é muito fácil dizer, sim, Deus está lá no céu. E talvez seja por isso, né, por alguns terem se atrevido a dizer Deus está lá no céu, que condenaram os mais inteligentes a duvidarem da religião e da própria divindade, né, do próprio sagrado. Porque ninguém com uma inteligência mínima pode acreditar que Deus está lá no céu, sentado julgando as pessoas. Do que foi dito acima, deve ser óbvio quão pouco podemos entender do verdadeiro ocultismo e da natureza e poderes dos adeptos do ocultismo. Tudo o que podemos esperar conseguir estudando essa ciência sagrada é tocar a fímbria desse conhecimento ilimitado e, com esse auxílio, começar a desenvolver nossa natureza espiritual e as faculdades interiores. Notem que aqui ele não está prometendo que com esse livro você vai se iluminar. Ele está dizendo que vai dar as ferramentas mais básicas necessárias para começar a tomar contato com esse tipo de conhecimento. À medida que formos tendo sucesso em nossos esforços, ficaremos aptos a obter uma visão direta dos mistérios mais profundos da vida e a adquirir conhecimento de primeira mão dessas realidades, que os filósofos acadêmicos erroneamente procuram nas religiões do intelecto e os religiosos ortodoxos nas páginas de um livro sagrado. E, inclusive, os físicos conseguem hoje até explicar um pouco através da física quântica sobre isso, mas para eles isso não serve de nada, né? Porque essa sabedoria que eleva o ser humano a uma classe divina, né? Quando é apenas debatido intelectualmente através de teorias, não eleva a pessoa a qual está propondo essas teorias, né? Isso, como o Taimni fala aqui, precisa ser experienciado na prática. Então é triste para os cientistas que eles possam até estar chegando perto dos conceitos e não poder usufruir disso, né? Tornando a sua vida uma vida mais conectada
com a natureza e com as vivências superiores. Tal desenvolvimento interior é possível porque os adeptos do ocultismo possuem um conhecimento abrangente, não só de todos os segredos da natureza, mas também da ciência prática da autocultura. Quem quer que se faça proficiente nessa ciência pode gradualmente desenvolver suas faculdades interiores e verificar um a um todos os fatos do ocultismo. Os elementos da ciência da autocultura foram disseminados pelo mundo inteiro, a fim de dar a todos uma oportunidade de trilhar o caminho da autorrealização. Mas o conhecimento mais avançado dos mistérios da natureza, que conferem poderes aos iniciados, é dado somente aos discípulos dignos da confiança dos adeptos, que tenham demonstrado através de um longo período de provas e de experiências, inteiramente devotados aos interesses da humanidade, incorruptíveis e incapazes de usar o conhecimento egoisticamente em seu próprio benefício. Por isso, todos que no mundo são atraídos para o ocultismo com motivos egoístas, ainda que esse egoísmo seja sutil, são excluídos do auxílio dos adeptos. Esses não podem chegar senão ao mais externo dos recintos do templo sagrado, onde apenas lhes é facultado um conhecimento superficial dos segredos da natureza e a aquisição dos poderes menos importantes da alma. Somente aqueles que estão preparados para abandonar todos os objetivos egoístas e aproximarem-se do caminho do ocultismo com o coração puro e vida limpa podem ser admitidos nos segredos internos e podem manejar o poder de Atma, que os torna poderosos nos planos internos, ainda que apareçam como nulos aos olhos dos homens. Pois quanto mais um adepto recolhe-se ao mais íntimo recesso de sua alma e adquire conhecimento mais completo das realidades da vida, mais se eleva acima dos desejos mesquinhos e, por vezes, infantis, que fazem os homens comuns procurarem poder, fama temporária e popularidade nas sombras passageiras da vida. A gente pode verificar esse fenômeno nos filmes do Star Wars, né? A diferença entre os Sith e os Jedi. É assim que o verdadeiro ocultista permanece desconhecido e deliberadamente evita os olhos do público, enquanto os pseudo-ocultistas, ainda cheios de desejos inferiores, competem entre si para atraírem a atenção de seus seguidores e do mundo em geral. Nem vamos comentar o pessoal que está aparecendo atualmente aí no YouTube, né? Mas nem vou entrar nesse assunto aí. Como todo verdadeiro adepto do ocultismo, esconde zelosamente da vista vulgar do público seu conhecimento e poder, os homens indagam se há algo de verdadeiro no ocultismo ou se toda essa conversa de planos mais sutis e seres super-humanos é apenas fantasia. Mas aqueles que têm conhecimento real desses assuntos deliberadamente deixam que o mundo permaneça em sua ignorância e incredulidade quanto à enorme potencialidade oculta no homem e na natureza. Aqueles que começam a praticar, né? Porque quando você começa a praticar e ver com seus próprios olhos os resultados disso, não tem mais como duvidar. Pois enquanto a natureza humana for como é no presente, e o egoísmo, o preconceito e o autoengrandecimento forem as paixões predominantes do homem, é preferível que a humanidade permaneça ignorante dessas forças poderosas e das enormes possibilidades que o ocultismo abre à porta. Quem quer que observe o que está acontecendo presentemente no mundo e veja quanto o conhecimento das forças do plano físico está sendo usado para o mal por pessoas e nações sem escrúpulos, compreenderá de imediato que é mais sábio manter segredo do conhecimento das forças mais sutis da natureza para uma humanidade não desenvolvida e de certa maneira ainda bárbara. Essas forças são muito mais poderosas para fazer o mal e, por conseguinte, infinitamente mais perigosas. Não deve ser, portanto, difícil de se entender que a parte do conhecimento oculto encontrada nos livros, acessível ao homem comum, é a mais exterior e a menos importante,
e que atrás do simbolismo e das referências veladas que encontramos com frequência, há tremendas realidades das quais ninguém no mundo externo pode fazer qualquer ideia. Contudo, o pouco conhecimento ministrado é suficiente para que aquele que seriamente procura a verdade tenha uma chave satisfatória para a compreensão dos problemas da vida e para habilitá-lo a dar os passos preliminares que levam ao caminho do ocultismo. Pois a verdadeira vida de ocultismo somente começa quando o homem entra em contato direto com as realidades que estão dentro dele, passando a depender cada vez mais de suas próprias faculdades e poderes interiores e cada vez menos de instruções e orientações do exterior. Com este pequeno prefácio, deixa-se a decisão do leitor se vale a pena ir até o fim do livro e, depois de lê-lo, dar o passo seguinte, adotando a filosofia e a técnica da autocultura aí contida, para empreender a viagem de autoexploração e autorrealização. O livro foi dividido em 3 partes. A parte 1 trata, de maneira geral, das bases teóricas da ciência da autocultura, que tem por objetivo a descoberta da realidade oculta no coração de todos os seres humanos, sem pelo menos um conhecimento geral da relação do homem com Deus, em quem tem sua raiz, e com o universo onde evolui, ele não pode tentar resolver inteligente e sistematicamente os vários problemas da autocultura. A parte 2 trata dos problemas da autodisciplina e autocultura que visam a tornar os veículos do aspirante instrumentos eficientes para a expressão da vida e consciência divinas, nos diferentes planos, sem que esses problemas sejam compreendidos e sejam dados os necessários passos para imprescindíveis mudanças nos veículos. É muito difícil, se não impossível, tentar resolver o problema do autodescobrimento e da autorrealização. Somente quando os veículos forem adequadamente purificados, harmonizados e colocados sob o controle do eu superior, é que a faculdade espiritual conhecida como o Budi começa a iluminar a mente, e o Atma pode funcionar através de seus veículos nos planos inferiores. A parte 3 trata dos problemas do autodescobrimento, da autorrealização e das técnicas que lhes são próprias. Aqui não há intenção de dar um conhecimento detalhado destas técnicas, o qual deve ser adquirido em tratados técnicos e em outras fontes, como no livro posterior do Taimni, que é a ciência do yoga. Seu propósito é dar ao aspirante uma ideia geral desses problemas e preparar sua mente para um estudo mais intensivo e para a prática dessas técnicas. Os capítulos das partes 1 e 2 são em maioria reprodução dos que apareceram na primeira edição deste livro. A parte 3 contém novos capítulos adicionados a fim de tornar o livro mais amplo em seu escopo e servir como uma espécie de introdução ao livro A Ciência do Yoga. Então, aqui foi a introdução e a gente vai continuar então nos próximos vídeos o Autocultura à Luz do Ocultismo, continuando aqui na parte 1, que é a base teórica da autocultura, o capítulo 1. Antes de irmos para a nossa meditação de encerramento, gostaria de convidar a todos para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias, de forma gratuita, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Com os pés bem apoiados no chão, coluna ereta, língua no céu da boca, maxilares e ombros relaxados, respiração lenta e profunda abdominal, mente vazia, tranquilas as emoções. Olhos fechados, ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zênite
e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Namastê.